Olá, seja muito bem-vindo a mais um Talk aqui na URH, sempre falando sobre gestão de pessoas. Você que está nos acompanhando sabe que a gente está fazendo uma série de episódios sobre vários temas e o tema que a gente vai tratar aqui vai ser sobre feedback. E para falar comigo sobre isso, o meu amigo e sócio, CEO da URH, Magno Barcarol. Magno, muito obrigado novamente por estar participando desse momento com a gente. É um prazer poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, da nossa vivência e levar informação boa para a galera. Eu sempre digo, informação boa precisa ser compartilhada. Show. Magno, diz uma coisa, qual é a diferença? De cara já vou começar perguntando. Qual é a diferença de feedback e one-on-one? Essa pergunta é ótima porque ela vai acabar deixando muito mais fluido esse nosso bate-papo, porque as pessoas vão entender uma grande diferença que tem entre feedback e one-on-one. Feedback é algo muito mais quando eu quero reforçar comportamento, corrigir comportamento, e ele é muito mais estruturado. Então, vamos supor, eu quero dar um feedback para alguém. Eu sempre vou usar situação, comportamento, impacto. Qual que é a situação que aconteceu? Joãozinho, a situação foi essa. Qual o comportamento que você teve nessa situação? O seu comportamento foi esse, teve uma comunicação agressiva, ou você simplesmente olhou com cara de desleixo, ou você deu aquela risadinha irônica que acabou causando um trauma. E qual que é o impacto que isso vai gerar daqui para frente? O impacto é que você reduziu o índice de relacionamento com os seus pares, você parou de ter esse contato com seus amigos, as pessoas vão parar de dar credibilidade por causa disso. Então você tem um feedback totalmente estruturado. Essa é o feedback. O one-on-one, ela é uma conversa onde que eu tento deixar um canal aberto, muito mais para a gente ter uma comunicação fluida. Então, é uma via de mão dupla. É onde a gente vai conseguir, eu vou conseguir ouvir muito sobre a sua intimidade, eu vou saber quais são suas dores nesse momento, nessa semana, quais os desafios que você está passando como profissional aqui dentro da nossa empresa, para eu poder te ajudar nessa semana. Então, o feedback, ele é extremamente direcionado para corrigir comportamento, ajustar conduta, coisas do gênero. O one-on-one é uma conversa muito mais aberta, onde que eu dou autonomia, seja nesse momento para conversar sobre sua vida pessoal ou seus desafios profissionais aqui internamente, e como eu colaboro com isso. Então ela é muito mais uma via de mão dupla. Feedback, muito mais o líder acaba direcionando, às vezes, numa conversa mais monótona. Uma pessoa, às vezes, comunica muito mais. E o one-on-one não, ela é de via de mão dupla. Então isso já ajuda bastante. Lembrem, feedback normalmente muito mais um comunica. One-on-one, via de mão dupla. Magno, sobre esses dois temas aqui eu vou passar dois itens aqui. Sobre feedback e one-on-one, quem está nos assistindo, a gente tem vários treinamentos dentro da URH sobre esses temas para líderes, para liderados. E aí eu quero te trazer um dado super bacana, que é o seguinte, a gente tinha muito curso de como dar feedback. E chegou no momento que a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes e a gente foi surpreendido por uma solicitação que era um curso de como receber feedback. E sobre o item de receber feedback, que eu quero te fazer a segunda pergunta, que é a seguinte: por que existe esse tabu entre dar feedback ou one-on-one? Por que existe esse tabu entre líder e liderado? Por que existe esse tabu entre duas pessoas em terem conversas de feedback ou one-on-one? Excelente pergunta. É só você parar para pensar da seguinte forma. Toda vez quando eu aponto algum ponto para você melhorar, você entra em desconforto. Por saber disso, você sabe que você está causando isso na outra pessoa quando você vai direcionar feedback também. Então, automaticamente, existe um desconforto mútuo nessa conexão. Então, as pessoas evitam muitas vezes conversas difíceis. Elas evitam muitas vezes de ir para esse momento. Só que o feedback, as pessoas não podem esquecer de uma regra muito clara, há muitos anos se fala sobre isso. Feedback é o maior ato de amor que uma pessoa pode ter por outra. Toda vez que eu estou comunicando é porque eu me importo. Se eu paro de comunicar, automaticamente eu trato você como um irrelevante. Então, toda vez que você for receber um feedback, primeiro par, escute com muita atenção. Se a pessoa está te dando feedback, é porque ela pulou o medo dela, de te deixar desconfortável, ela aceitou o desafio de você não interpretar de forma correta, mas ela tinha a atitude genuína de querer colaborar na sua vida. Então é um ato de amor. Por mais que muitas vezes o feedback não venha estruturado ou algo do gênero como você gostaria que fosse, mas a intenção foi muito generosa, a intenção foi muito boa. Então, primeiro aspecto é
existe um desconforto por você saber que vai mexer em algo que de repente é uma coisa que a pessoa não se tocou disso, ou é uma coisa que realmente pode gerar uma dor. Então tem que quebrar essa barreira. E a segunda barreira é, como ouvinte, é estar sempre aberto a ouvir de forma genuína, sem tentar ficar achando resposta ou justificativa, e entender que é um ato de amor. Legal, Magnum, ainda mais uma informação importante, que na URH nós temos um sistema que facilita esse movimento tanto da one-on-one, tanto do feedback, para deixar isso registrado. Não somente por registro daquele exato momento que você recebeu um feedback ou que você deu um feedback. As empresas hoje, elas são muito ágeis e a movimentação de pessoas acontece rapidamente. Então, a pessoa que me lidera hoje pode ser que não seja a mesma que vai me liderar amanhã e vice-versa. Então, a gente ter isso registrado muitas vezes é um histórico do colaborador para o novo líder. Então, imagina, você está assumindo uma nova equipe, você consegue, através do sistema, saber todos os feedbacks que as pessoas que você vai liderar já receberam. E eu queria que você falasse um pouquinho da importância deste histórico de feedback, porque ali você sabe basicamente tudo que vem acontecendo com o time que você vai vir a liderar. Excelente. Eu vou dividir em duas partes. Primeiro, eu queria chamar muita atenção para as empresas de facility no Brasil. Se você tem uma empresa de facility, presta muita atenção nisso. Agora eu vou falar sobre aspectos judiciais, onde impacta diretamente. Ter o registro de feedback, isso pode minimizar grandes impactos em ações trabalhistas. Por quê? O fulaninho lá não está usando EPI. Poxa, mas a empresa disponibiliza a EPI, a empresa deu treinamento para esse cara e ele não está usando EPI. E aconteceu um acidente de trabalho. Poxa, e esse cara, quando ele sai da empresa, normalmente ele vai lá e acha um motivo para poder ganhar dinheiro fácil e acaba acionando a sua empresa numa ação trabalhista. Mas se você tem isso registrado, que você deu treinamento para ele, que o líder avisou ele que ele estava sem EPI, que ele não estava utilizando, eu minimizo drasticamente os impactos de uma ação trabalhista. E isso a gente tem várias empresas hoje no Brasil de facility que a gente atende e que já conseguiram reduzir muito ações trabalhistas devido a ter tudo isso registrado. Então esse é o primeiro aspecto que pega muito na parte financeira das empresas. Tem uma economia bizarra dentro disso. A segunda parte é quando a gente fala sobre exatamente o que você comentou um pouco, que é sobre as novas lideranças que estão entrando. A empresa é um organismo vivo, as pessoas vão precisar mudar de posições, vai chegar pessoas novas, vai sair pessoas. E como fica esse histórico? Como fica tudo isso registrado? Então eu preciso ter esses rituais acontecendo. E primeiro de tudo é quando eu criei esses rituais, eu falo muito sobre ritual, vocês vão me ver falando diversas vezes, porque para mim ritual é ele faz a disciplina acontecer. Depois que essa disciplina aconteceu, ela virou um hábito na sua empresa. Então isso vira recorrentemente dentro da empresa. Então automaticamente você criou o hábito da comunicação recorrente. Além de ter o registro para o novo líder, você vai ter todo o hábito de estar lá registrando e te estimula a estar registrando recorrentemente. Outro item importante, Magno, que eu entendo é ter a compreensão dos níveis de liderança que a gente tem. Muitas vezes a gente acaba promovendo algumas pessoas que ainda não estão prontas em todas as suas faces de liderança para liderar. Mas o movimento da empresa, o crescimento da organização fez que isso acontecesse e está tudo bem, é assim que as coisas funcionam. Mas o RH que está nos assistindo, ele pode se utilizar de algumas ferramentas para estruturar muitas vezes um feedback, estruturar um movimento de feedback. Dentre esses itens, eu acredito que a avaliação de desempenho é um movimento e é uma tecnologia, uma solução que o RH pode utilizar para fortalecer o vínculo entre líder e liderado em um movimento de feedback estruturado. Porque na avaliação de desempenho você tem todos os tópicos que serão abordados pelo líder e pelo liderado, e o destrinchar desses itens vai fazer que aquele feedback saia mais estruturado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o feedback dentro do ritual da avaliação de desempenho. Ótimo. Por que você, empresário, tem que rodar a avaliação de desempenho na sua empresa? Pelo simples fato do que hoje você tem lá 20, 30 colaboradores, 100 colaboradores, 1000 colaboradores, e você entende que existe um líder e um liderado na grande maior parte das áreas. Existe aquilo que eu percebo como líder sobre a pessoa e como ela se vê como pessoa.
Quando eu rodo uma avaliação de desempenho, eu consigo setar essa expectativa, dizendo assim, poxa, eu, Magno, me vejo que eu sou um excelente vendedor. E o líder diz assim, cara, faz 3 meses que você não está entregando resultado. Então você tem um momento de calibração que é para dizer assim, opa, estamos alinhados, então que a minha percepção sobre esse pilar é X. Então você tem um feedback onde você direciona exatamente o que você precisa para dizer assim, estamos na mesma linha, estamos na mesma direção. Imagine a quantidade de atrito que acontece dentro da empresa, porque os líderes não têm uma rotina de dar feedback e ele não tem avaliação dentro da sua empresa. Então acontece que tem um líder e 5 pessoas totalmente desalinhadas, muitas vezes dentro do time. O cara achando que está dando show e o líder achando que o cara não está entregando nada. Então fica um processo de um achando que merece ganhar mais, enquanto o líder ainda não comunicou para ele dizendo assim, cara, você tem que fazer isso, isso, isso para ganhar mais. Então, cara, seta muito todos os aspectos de feedback com uma avaliação de desempenho. Olha que legal e o tamanho da responsabilidade que o setor de recursos humanos tem nesse aspecto. Muitas vezes a gente encontra o RH que ainda não é protagonista dentro da organização. Quando ele roda um processo de avaliação de desempenho, que pode estar conectado, por exemplo, com uma Nine Inbox, ele consegue ser protagonista, ele consegue identificar os gaps dos colaboradores dentro da empresa e conseguir trazer soluções específicas. E sobre isso que eu quero te fazer essa pergunta. Se na avaliação de desempenho ou até mesmo no feedback eu identificar no meu colaborador alguns itens que ele precisa se desenvolver, o que eu faço? Ótimo. Agora vai um jabá aqui, hein? Na nossa avaliação de desempenho, automaticamente, quando identifica algum gap, já é recomendado diretamente os treinamentos que precisa. E toda conversa que eu vou, eu sempre falo sobre isso, que é, adianta eu ir no médico e o médico dizer que eu estou engripado e me mandar embora? Não adianta, eu tenho que trazer o remédio de fato. Então a nossa tecnologia, ela faz esse processo. Toda vez que ele roda uma avaliação, ele identifica o gap e já traz o remédio, que é o treinamento e desenvolvimento que você precisa para isso. Então, eu acho que quando roda, respondendo a tua pergunta, quando rodou esse processo de avaliação de desempenho, automaticamente é importante que eu dê os direcionamentos daquilo que eu preciso para resolver o problema. Seja treinamento, seja atividades, seja conversa com pares. Agora o bicho vai pegar na pergunta que eu vou te fazer. Tem o ritual de one-on-one, de feedback, de avaliação de desempenho, mas efetivamente qual é o impacto que isso traz para o negócio? É redução de turnover, aumento de resultado, batimento. O que a empresa vai ganhar efetivamente se ela rodar todos esses rituais? Bacana. Vou separar em 2 partes, tá? Primeiro eu vou falar sobre o RH e depois vou falar para o dono da empresa. Então preste muita atenção nisso. Para o RH, quando ele tem todos esses rituais rodando, ele tem clareza para poder chegar para o dono da empresa, ou seja, até mesmo para o liderado, porque hoje o RH está no meio. Ele toma pancada do líder e toma pancada do liderado. Então, automaticamente, quando ele tem essas metodologias rodando na empresa, ele tem dados para trazer soluções. Então, ele pode dizer para o dono da empresa, isso não está dando certo, porque a grande maioria da sua empresa, nesse pilar, você está falhando na comunicação. Você, como líder principal, não está investindo nisso. Então, você tem dados embasados para poder tomar decisões assertivas. Por isso que a gente até brinca na nossa empresa que muitos dos RH são boca moles, porque eles não têm essas informações e não conseguem trazer insumos, ele vira só um caça de talento, porque ele está sempre virado em recrutamento e seleção, porque a empresa não para de perder gente a toda hora, e ele não usa essas metodologias. E por isso que tem alguns RHs que ganham 2 mil, 3 mil reais, enquanto tem RHs que ganham 20 mil, 25 mil reais por mês. São os RHs que têm metodologia aplicada, usam essas métricas para poder realmente dar direção para a empresa, porque o RH ele tem que ser estratégico, e tem outros RH que ficam lá tapando furo e acabam sendo demitidos justamente por isso, porque ele não consegue resolver o problema. Ele continua com rotatividade alta e continua com dificuldade de encontrar gente boa. E resultado, Mário? Quero saber de resultado. Qual é o impacto do resultado na empresa quando se tem todos esses rituais que o RH conseguiu botar em prática? Agora falando para o empresário. Obrigado que você me ajudou a lembrar da parte do empresário. Quando eu falo para o empresário, ter rituais de gestão de pessoas, ter metodologias estratégicas para pessoas, eu vou dizer uma coisa que todo empresário deve sonhar, poder viajar em paz. Se você quer viajar em paz, a sua empresa precisa ser um organismo vivo. As coisas precisam seguir funcionando até mesmo quando você não está. E não é só a cultura forte da empresa. Tem um dono da empresa que ele tem uma cultura forte, só que a empresa está sempre nas costas desse fundador.
Quando você tem essas metodologias rodando, você pode sair de férias sem ter que ficar no telefone. Você pode ficar 1 ano fora da sua empresa e ela tende a entregar os resultados. E tem vezes que a gente brinca nas nossas empresas que às vezes é até melhor sem nós do que com nós dentro. Às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda. Porque está claro as metodologias, está claro os entregáveis, está claro os processos. E além de tudo, eles têm o suporte, treinamento, desenvolvimento para levar onde precisa. Obrigado, Magnum. Como de praxe no nosso podcast, no final, o nosso entrevistado traz algumas dicas. Eu vou te pedir que dentro do aspecto aqui de feedback, one-on-one, avaliação de desempenho, PDI, treinamento, que é nessa caixinha que também faz parte do aspecto de comunicação da empresa, você possa dar algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando que quem está nos assistindo é o povo lá do RH. Vamos falar direto para o RH. RH, se você quer realmente ser mais importante, ser mais relevante dentro das empresas, você precisa ter essas metodologias porque ela te traz embasamento de informações para tomar direção. O RH, ele é estratégico, ele não é muro de lamentações. O RH está ali para ajudar a empresa a faturar mais através das pessoas. As pessoas são o produto para ser mais produtiva a empresa. Ela sendo mais produtiva, automaticamente elas ganham mais reconhecimentos, ganham salários maiores. Então todo o ecossistema fica muito mais feliz e muito mais engajado. Então entenda a sua importância dentro das empresas. Você é um RH estratégico e não muro das lamentações. E para o empresário que está nos assistindo, conta para a gente uma dica bem especial. Se o empresário ele soubesse o quanto gestão de pessoas facilita a vida dele, ele já teria começado a fazer gestão de pessoas há muito tempo. Tem muito empresário que está há 5, 10 anos, gastou a saúde da vida dele, perdeu muito dinheiro trocando gente a todo momento, estratégias que ele tentou fazer dar certo e não deu certo. Então, se ele soubesse o quanto gestão de pessoas é importante, ele já teria começado a fazer muito antes. Normalmente o empresário ele sai com a mentalidade, preciso vender mais para faturar mais. Só que ele esquece que quem vende mais é gente boa. Você precisa ter mais gente boa dentro da sua empresa. E aí para ter gente boa dentro da empresa, você tem que pensar que talento, ele só quer estar na empresa boa. Então você precisa ter uma estrutura de pessoas boas, porque o talento vai querer estar na sua empresa, porque ele vê que você é uma empresa que desenvolve, que você dá plano de carreira, que você é uma empresa que investe no crescimento dele. O talento ele não vem pelo dinheiro, e sim pelo crescimento. E quem cuida de gente boa é o RH estratégico. É isso aí. Então fechamos aqui mais um Talk aqui na URH. Magnum Barcarol, muito obrigado pela presença. Tamo junto. Valeu!